Hoje a minha dica é para vocês aprenderem como as crianças. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon. Este é um canal voltado a aprender, como estudar, como levar o seu estudo para o longo prazo e como ter um estudo de verdadeira alta performance. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre aprendizado e como a gente deve ver o aprendizado das crianças. Eu acho que não resta a menor dúvida de que as crianças, na época da infância, é na época que a gente mais aprende. E basta olhar uma criança, a gente vê que a criança aprende muito. Existem se fala muito, a criança é uma esponja, o cérebro da criança é uma esponja, absorve tudo. E se você for ver, isso é verdade. A criança fica absorvendo um monte de informações e de repente ela vai lá e cai a ficha, ela se liga de alguma coisa, ela aprende alguma coisa nova, né? Então a gente tem que tentar aprender assim também. Eu acho muito errado esse modo cartesiano do nosso estudo, de que a gente tem que primeiro aprender o ponto A, o ponto B, o ponto C, para lá adiante aprender o ponto Z. Não, a gente pode aprender o ponto que quiser, pode ir direto no ponto que quiser. Na verdade, a gente vai absorvendo o conhecimento e uma hora a gente consegue ligar as pontas. A criança não precisa aprender uma coisinha aqui, o ponto 1 aqui, o ponto 2, o ponto 3, para ela aprender 1, 2 e 3. Não, ela aprende lá adiante o ponto 3, 4, depois volta para o ponto 1, aí daqui a pouco ela aprende o ponto 2 e quando vê, ela liga as pontas entre o 1, o 2 e o 3. A criança tem muita facilidade de aprender. Quando a criança está aprendendo uma língua também, ela não está entendendo muito bem, ela não se preocupa em traduzir, né? Quem já experimentou de ver crianças aprendendo línguas, ou a própria língua nativa dela, né? Uma criança aprendendo a falar, ela fala, ela vai imitando do jeito que ela vê os outros fazerem. Chega uma hora, ela vai falar por si mesma, vai juntar as frases, vai juntar as palavras certas. Então, e quando ela aprende um outro idioma também, ela não se preocupa em ficar traduzindo, que nem nós ficamos traduzindo. Ela monta um conceito, ela monta uma ideia e vai lá. E outra coisa, ela não tem medo de errar. Então, a gente tem que aprender a aprender como as crianças. Primeiro ponto, né, não ter medo de errar, e para não ter medo de errar a gente tem que fazer, quem vai fazer uma prova, fazer muitas questões antes, errar antes. Quanto mais cedo a gente erra, é melhor, né? Então a gente tem que errar antes. Para errar antes a gente tem que fazer exercício, a gente tem que testar, tem que se pôr à prova muito antes, né? Às vezes eu vejo pessoas que não querem fazer a prova. Não estou preparado. Não, vai fazer a prova não preparado. Por quê? Porque vai aprender com aquela prova, vai aprender com seus erros. Então, errar antes. Mas o mais importante também, talvez, pelo menos para o vídeo de hoje, é não se limitar ao modo cartesiano de aprendizado. O meu método, por exemplo, do acelerador de aprovações, eu coloco exatamente isso. Eu tiro essa ideia de aprender, vamos estudar primeiro a matéria A, depois a matéria B, depois a matéria C, ou então vamos estudar a matéria A, então primeiro o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3. Não é assim. A gente vai aprender, né? Lá a gente tem várias técnicas, a gente vai aprender o que a gente precisa aprender, que seja todas as matérias de uma vez só, que seja primeiro o ponto Z antes do ponto A. A gente tem que aprender o que precisa ser aprendido e depois a gente pode vai lá e juntar, fazer aquela conexão que as crianças fazem. Eu até tenho, quando eu lecionava Direito Constitucional, lecionava Teoria do Estado, Direito Constitucional 1, Direito Constitucional 2 e na faculdade que eu lecionava, na graduação, tinha o Constitucional 3. Então eram 2 anos comigo e esses 4 constitucionais eu tinha uma ideia para aplicar e pena que não pode funcionar assim, porque tem MEC, uma série de situações que a gente tem que seguir uma ordem, né? Mas a ideia era lecionar todos os semestres a mesma matéria, compreender toda a matéria. E a gente vê 4 vezes tudo, né? De uma maneira diferente. Aí vai ter, e a aula tudo junto, pode ser
no meio da aula vai ter o que está fazendo pela primeira vez, tem o que vai fazer pela segunda vez e o cara que vai fazer pela terceira vez. O cara que vai fazer pela terceira vez, a bibliografia pode ser outra, e aí juntos vão fazer vão misturar os conhecimentos, para que aquele que faça pela primeira vez aprenda muito mais que aquele que fez pela terceira vez, e aquele cara que fez pela terceira vez solidificar muito mais aquele conhecimento que ele viu já 2 vezes. Eu me espelho muito numa aula de arte marcial, por exemplo, ou de balé, lá sei eu, todos os alunos, eles estão juntos na mesma classe. Aí tem gente que é super avançada, que tem 6, 7 anos daquela prática, e tem outros que estão no segundo mesmo, tem gente que está na primeira semana, tem gente que está 3 anos, e juntos eles vão aprendendo, né? Aquele que está há 7 anos, que vai ver pela enésima vez aquela posição, aquele golpe, aquele passe, alguma coisa assim, ele vai ver com muito mais detalhes, ele vai de tanto fazer, vai aprender algum detalhe a mais que talvez ele ensine para os outros. E aquele que vai ver pela primeira vez, vai ver já com gente avançada para dar as dicas necessárias. Então o nosso aprendizado para concurso, ele deve seguir esse lado tanto oriental que dá certo, quanto se espelhar nas crianças. A gente tem que estudar não aqueles pontos que o ponto 1, ponto 2, ponto 3, não, e por isso os simulados, né? Tem alunos meus que dizem, professor, eu ainda não estudei nem metade da matéria, por que eu vou fazer um simulado de tudo? Vai fazer de tudo porque uma hora junta as fichas, né? Então a ideia é, primeiro, não estudar necessariamente o ponto 1, ponto 2, ponto 3, estude aquele ponto que você precisa estudar. E para saber pontos que precisa estudar, você vai ter que ver métricas, né? A gente lá no acelerador tem algumas métricas que a gente faz para saber o que a gente precisa estudar mais ou menos. Uma delas é o simulado, que é mais simples, mais tranquila. Fez o simulado e viu que precisa botar mais horas numa determinada matéria em detrimento de outra, coloca naquela matéria. Viu que os pontos que você está errando, os pontos lá na frente, coloca os pontos lá na frente, né? Não precisa seguir uma ordem, né? O que vai acontecer é o seguinte: você depois vai fazer a sua própria organização no seu material de estudo, né? Faça os seus mapas mentais, aí os mapas mentais pode botar na ordem, você faz os seus resumos, suas anotações, e aí sim organiza, né? Primeiro tem que estar organizado, mas quanto ao conhecimento, não precisa ser uma questão cartesiana. Você pode estudar aquilo que você mais precisa naquele momento. Você deve sim fazer simulados já. Você fez 20, 30% do edital, já faça simulados, porque o simulado você vai conhecendo a banca, e ainda por cima, quando você vê questões lá na frente que você não viu ainda e que você vai ver mais na frente, quando você for ver mais na frente, você pode até se ligar: eu errei aquela questão exatamente porque eu achava que era diferente, porque você vai lembrar de questões que você fez daquela matéria lá. Então é importante você se desmistificar, aprender um pouquinho mais com as crianças, olhar como é que as crianças aprendem, ver que as crianças elas não precisam aprender o ponto 1, 2, 3 e 4. Essa é a ideia que eu queria passar para vocês nesse vídeo de hoje. Então aprenda com as crianças, aprenda que você não precisa ficar no modo cartesiano, você pode sim fazer simulados de toda a matéria, você pode sim eventualmente ver um ponto lá na frente do seu edital que só veria daqui 2, 3 meses, se você acha necessário, ou porque caiu no simulado que você viu, ou porque você viu que está batendo muito e vai ser questão cobrada certo. Então vai para aquele ponto logo, né? Se eu sei que a minha banca cobra mais princípios fundamentais do que organização do Estado, e que tem muitas questões nesse sentido, começo por ali meus estudos, né? Porque depois, como eu vou manter revisões, à medida que vai passando o tempo, aquelas matérias vão ficar cada vez mais sedimentadas no meu conhecimento, né? Esse é o vídeo de hoje, espero que você goste aí. Então senta o like aí, compartilhe o vídeo com quem estuda, se inscreva no canal, peça as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!